Sejam bem-vindos, professores, especialistas e gestores escolares. Estamos começando mais um Pra Você, o seu programa de implementação do Plano de Recomposição das Aprendizagens. No episódio de hoje, faremos um tour no site do CIMAV. Iremos apresentar algumas ferramentas que achamos interessante e iremos aprender um pouco mais sobre competências, habilidades e descritores. Iremos também ver um pouco sobre os resultados das avaliações diagnóstica e intermediária aplicadas no Sistema Mineiro de Educação. Nosso foco hoje, então, é observar o site do CIMAV. Esse aqui é o endereço cimave.educacão.mg.gov.br. Você também pode localizar o site fazendo uma busca pelo sistema de busca do seu navegador. Eu vou clicar aqui e já fui dirigido. Essa é a tela inicial do site. Para entrar, vamos clicar em entrar. Geralmente o usuário e senha são CPF e CPF, mas é possível também fazer a troca da senha. Clicando em entrar, geralmente ele vai entrar no seu perfil direto, se você trabalha em apenas uma escola, ou ele vai te oferecer uma escolha dos perfis nas escolas em que você está exercendo a função de professor. Eu tenho aqui o perfil do PRA e vou trabalhar hoje com vocês com o meu perfil de professor. Já estou logado no meu sistema. E essa aqui é a tela inicial, então. Eu tenho aqui o Sistema Mineiro, de qual eu faço parte, nós fazemos parte, se você for servidor do Estado de Minas. Descendo um pouquinho, é apresentado alguns cards com notícias atuais do CIMAV, já o resultado das avaliações intermediárias 2023 já estão disponíveis. Ele dá algumas outras informações aqui, Prêmio Escola Transformação, e existem outras notícias interessantes. Depois ele tem o Sistema Mineiro de Avaliação, ProAlfa e ProEB, e as avaliações formativas, as intermediárias e a diagnóstica. Geralmente os professores estavam tendo muito acesso à inserção de resultados, a programação das avaliações. E agora a gente tem já os resultados das avaliações de 2020 e o resultado das avaliações atuais já de 2023. Mas o nosso foco hoje vai ser entrar aqui em programa. Quando eu entro em programa, ele me fala um pouco sobre o ProAlfa, o ProEB, sobre as funções do CIMAV. E eu tenho aqui, conheço o programa, matrizes de referência, padrão de desempenho, a escala interativa e a linha do tempo, como é que estão sendo essas aplicações aí ao longo dos anos. Mas o nosso programa de hoje vai focar em escala interativa, tá? Quando eu entro em escala interativa, eu tenho um link no clique aqui. E esse link é bem interessante. Ele apresenta para mim aqui um sumário que eu posso abrir, e aí eu vou entender um pouco mais, entendendo as avaliações externas, entendendo o que é avaliado, entendendo como é avaliado e entendendo os resultados do CIMAV. No nosso programa de hoje, a gente vai focar um pouco então nas matrizes. Então ele me fala o que são as matrizes de referência, tá? A gente pode ler aqui que o ProAlfa e o ProEB são programas de avaliação de larga escala, realizado no âmbito do CIMAV para avaliar o ensino do sistema público e das escolas nas áreas de língua portuguesa e matemática, e buscam identificar o nível de proficiência dos estudantes em relação às habilidades e competências. Nesse processo de avaliação externa, além da aplicação dos testes de desempenho de alfabetização e de língua portuguesa e matemática para os estudantes da primeira e segunda etapa do ensino fundamental e do ensino médio, também são aplicados questionários contextuais com o objetivo de obter dados sobre o nível socioeconômico e a trajetória escolar dos estudantes, o perfil dos professores, a infraestrutura da escola e as características da gestão escolar. O interessante para a gente
também está nesse Saiba Mais. O Saiba Mais, ele faz um comparativo entre competências, habilidades e os descritores. Lendo o texto, aqui é explicado para a gente que não existe consenso teórico a respeito do que seja competências. Na perspectiva do SAEB e da Prova Brasil, buscou-se uma associação entre os conteúdos da aprendizagem e as competências utilizadas no processo de construção do conhecimento, valendo-se do aporte teórico de Philippe Perrenot. Então, Perrenot explica para a gente que competência é a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiando-se em conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Para enfrentar uma situação, geralmente colocam-se em ação vários recursos cognitivos complementares, entre os quais os conhecimentos. Para Perrenot, quase toda ação mobiliza alguns conhecimentos, algumas vezes elementares e esparsos, outras vezes complexos e organizados em rede. Já em habilidade, podemos ver aqui que, ainda com base no mesmo documento, habilidade refere-se especificamente ao plano objetivo e prático do saber fazer e decorrem diretamente do nível estrutural das competências já adquiridas e que se transformaram em habilidades. Desse modo, podemos pensar de uma maneira prática que competências e habilidades são as trajetórias que o aluno irá percorrer. Então, quando você, professor, apresenta, os assuntos abordados em sala de aula, os trabalhos da sala de aula estão formando as competências dos alunos, né? E essas competências elas são aprofundadas na trajetória desse aluno em cada ano série. O aluno dos anos iniciais ele começa a ter como exemplo, uma visão inicial sobre divisão. Para isso ele precisa do pré-requisito da multiplicação. No algoritmo da divisão ele precisa de saber multiplicar e subtrair, e essas competências vão sendo formadas e ampliadas ao longo do tempo. Já no sexto ano, o menino começa a ter uma observação sobre divisores, propriedades de divisibilidade, e isso vai fatoração, números primos, e essas propriedades vão se aprofundando. Então, a competência é o que é trabalhado em sala de aula. Quando o menino ele consegue dominar essas competências, aí ele cria as habilidades. São criadas as habilidades. Então, a habilidade é o que ele consegue fazer com as competências já adquiridas dele. Os descritores, o que são os descritores? Os descritores têm origem na associação entre os conteúdos curriculares e as operações mentais desenvolvidas pelos alunos que se traduzem em certas habilidades, e é a matéria-prima para a elaboração dos itens. Então, os descritores, o que eles são? Eles são um recorte da matriz curricular. A matriz curricular está apoiada em competências que vão se tornar habilidades, e os descritores são as habilidades que a gente pretende que o aluno já domine em certos níveis do conhecimento dele. Esperamos que a gente consiga clarear um pouco mais essas denominações, competências, habilidades e descritores, para que a gente possa fazer um bom uso delas. As competências e habilidades estão no CRMV, no nosso currículo de referência, e os descritores são partes desse currículo que a gente já esperaria que os alunos dominassem em certo ano de escolaridade. Voltando aqui no nosso CIMAV, voltando um pouquinho mais, a gente tem acesso às escalas, a escala interativa. Aqui, como é CIMAV e PROEB, elas estão distribuídas em 5º, 9º e 3º ano do ensino médio. 5º ano do fundamental, 9º ano do fundamental e o 3º ano do ensino médio, em língua portuguesa e em matemática, tá? Como eu sou professor de matemática, eu vou focar mais na matemática com vocês. Reparem que quando eu entro na escala interativa do 9º ano, passando o cursor
na escala, eu consigo perceber alguns níveis. Olha. Então eu tenho aqui o aluno que está no nível 1, né? Ele teria uma proficiência de 0 a 225, tá? Nível 2, nível 3, nível 4, e a gente vai subindo até o nível 8. É possível também ver modelos de questões para determinados níveis. Então, quando eu estou aqui no nível 1 e eu clico, o sistema me leva a um possível modelo de questão que cairia para um aluno que está no nível 1. Tá? Ou que ele teria, né, que estar acertando nesse nível 1. Tá ok? Já no nível 2 eu tenho acesso a um outro tipo de questão, né? E o grau de dificuldade ele vai aumentando até chegar no aluno que está no nível 8, ok? E aí a gente tem aqui acesso, né, aos tipos de questão. Seria interessante, né, um material interessante para que a gente possa se motivar, né, a adequar as nossas questões em sala de aula, as atividades oferecidas em sala de aula, já avisando, né, tipos de questões que podem vir a cair nesses tipos de atividade. Na escala interativa também ele me mostra alguns tipos de descritores, né, que podem cair, os domínios da matemática, as competências, né, e os descritores, que seriam as habilidades esperadas para esse determinado ano série que o aluno se encontra. Voltando então ao nosso sistema CIMAVE, vou voltar aqui na página inicial, a gente tem as avaliações formativas, tá? O programa das avaliações é o site onde é feito o lançamento e a correção das avaliações, ok? Então aqui eu posso colocar, né? Normalmente é o acesso que os professores mais têm. A gente usa muito esse sistema aqui para lançar os resultados da diagnóstica e da intermediária. Voltando aqui de novo em avaliações formativas, né? Eu tenho os resultados da avaliação. Já aqui é o resultado das avaliações formativas de 2023. Muita atenção nessa parte, porque aqui eu posso escolher se eu quero ver o resultado da avaliação diagnóstica ou da intermediária, tá? No segundo item eu seleciono o ano série, então sempre é interessante. Se eu continuar descendo aqui, o que vai ser apresentado para mim é o segundo ano do ensino fundamental. No caso eu vou olhar o sexto ano. E eu quero olhar em matemática, ok? Então fiz a seleção e eu vou descer e ele vai me mostrar um comparativo entre a aplicação da diagnóstica e da intermediária, tá? Mostrando aí taxa de participação. Repara que houve um aumento, né, na taxa de participação. Descendo um pouco mais, eu tenho a proeficiência média, né? Então, da intermediária para a diagnóstica houve um aumento na proeficiência, tá? Ele já me mostra aqui, né, um resultado da escola, tá? Eu tenho também a média da rede, tá? Repara que, no caso, essa escola aqui ela ficou com uma média bem abaixo da rede. Já na intermediária, a média está um pouco acima da rede, mas não é um acima muito significativo. E eu tenho aqui também uma amostragem de alunos em defasagem no estágio intermediário e no estágio adequado de aprendizagem. Descendo um pouco mais, é mostrado para a gente, né, o total de acerto da escola. Então a escola teve um total de 46%, a rede também teve um total de 46% nessa avaliação, tá? E aqui são mostrados os descritores, né, ou as habilidades que foram cobradas nessa prova, né? Eram habilidades que se esperava que os alunos dominassem. Para ter acesso a quais são essas habilidades, basta eu clicar no card. Então ele me mostra aqui, ó, essa habilidade 2, né, a questão número 2 da prova, ela era com base no descritor 10. E o que esse descritor 10 cobrava? Era corresponder pontos da reta numérica a números naturais. E eu posso ir fazendo isso com todos os outros. Ó, essa habilidade, ela teve um percentual muito bom, ela está com 70%. Né? Então, pedir o quê? Identificar instrumentos utilizados para
para medir determinadas grandezas, massa, comprimento, capacidade, tempo e temperatura. Esses dados eles vão fazer mais sentido com a prova em aberto, né? A gente tendo acesso à prova, a gente pode fazer um comparativo aqui, analisando as questões que foram ofertadas nessa atividade, tá? Reparem que essa habilidade aqui em azul mais escuro, ela é uma habilidade que mostra que o aluno já está com o domínio, né? No caso, seria identificar a decomposição de fatores primos de um número natural, ok? Fatores que devem ser levados ao analisar essa prova, como foi feita, né? Se os alunos levaram a sério, a gente sabe que muitos alunos marcam, né, ao esmo as respostas, e é necessário que a escola faça um trabalho de conscientização dos alunos para que eles levem essa prova mais a sério, para que a gente consiga, né, obter resultados mais fidedignos e que mostrem realmente a realidade, né, da nossa escola, a realidade dos alunos e como está aí o andamento, né, dessas habilidades, né, a construção dessas habilidades em nossos alunos. Descendo um pouco mais, a gente chega num quadro em que eu consigo analisar a escola, as turmas como um todo. Então, como a gente selecionou lá em cima, né, turmas de sexto ano, essa escola tem 2 sextos anos, um sexto ano de tempo integral e um sexto ano regular, tá? Eu consigo ver aqui, né, que estavam previstos no integral 30 alunos, foram avaliados 22. Eu tive uma participação, né, de 73%. Essa turma tem uma proficiência média de 51 pontos. 32% da turma está em defasagem, 41% com aprendizado intermediário e apenas 27% em adequado. A mesma análise eu posso fazer para a turma do regular. Clicando aqui na turma do integral, eu consigo entrar nessa turma. E aí são apresentados todos os alunos que compõem essa turma. Observando que eu tenho 2 características. Eu posso observar a participação e o desempenho. Então aqui eu vejo, né, se o aluno fez a prova ou não, tá? E eu posso ver os alunos que participaram, como que está o aprendizado deles. Então esse aluno, né, Ana Beatriz, ela está com aprendizado intermediário. Já o Christian está em defasagem, né? E eu tenho, né, 2 alunos aqui, o Anthony e a Aisla, com aprendizado adequado. E eu posso analisar também por total de habilidade. Entrando de novo no integral, então ele vai me mostrar, ó, o aluno, né, Ana Beatriz, ela acertou 59% da prova e ele vai me mostrando as questões, né? Então a habilidade 2 tinha uma questão, a aluna acertou uma questão. Já nesse caso, olha, a habilidade 5, tinham 2 questões e a aluna não acertou nenhuma das 2, tá? Habilidade 14, né? Haviam 3 questões, né? 3 itens que cobravam essa habilidade, dos 3 ela acertou 2, ok? O aluno Anthony, né? Ele tem 73% de aproveitamento na prova e aqui eu vou analisando, né, as habilidades que ele domina ou não. Tá? Passando, né, eu posso passar aqui embaixo pelo restante da sala, ok? Lembrando que é sempre importante, né, que eu venha observando as questões, as habilidades descritas aqui em cima no card. Então, ó, habilidade 2, né, era o descritor 10, corresponder pontos da reta numérica a números naturais. Então eu consigo fazer uma análise, ó. A aluna Ana Beatriz, ela está dominando, ela acertou, né, a questão que foi ofertada. Já a Aisla, ela não acertou essa questão. Então também volta, né, a ter um pensamento. Esse aluno levou a sério na hora de fazer a prova, né, ou ele fez a prova de qualquer jeito? Como é que foi a atuação desse menino? Como é que foi a participação do aluno durante a prova, né? E eu posso apresentar também esses dados aos meus alunos e mostrar, né? Tipo, talvez a aluna Aisla aqui, eu possa mostrar para ela que ela é uma aluna que realmente domina esse conteúdo, né? Ela saberia, ela tem essa competência e essa competência ela já pode ser traduzida em habilidade. Então ela teria todas as ferramentas
cognitivas e intelectuais para ter resolvido essa questão, né? Então a gente pode estar mostrando para os alunos. Uma outra coisa que a gente tem levantado também muito em questão às avaliações diagnósticas, principalmente no campo da matemática, é que geralmente na sala de aula nós ofertamos questões muito simples, né? Questões de calcule, resolva, né? Às vezes em parte algébrica, né? Dê o valor do x, sendo que nessas avaliações externas os textos vêm mais elaborados. Por isso que a gente mostrou anteriormente aquele tópico, né? De encontrar as questões e de observar a formatação da questão para que o que eu trabalhe dentro da sala de aula seja mais real do que é cobrado, né? E eu não fique só num campo, né, numa questão mais nível 1 e eu possa estar aprofundando o tipo de questão para que o menino tenha o domínio desse tipo, né, dessa tipificação de questão na hora de fazer esse tipo de avaliação. Porque às vezes ele domina o conteúdo numa questão mais fácil, mas ele não consegue levar esse conhecimento para uma questão mais elaborada, onde ele vai ter que ler o texto, ele vai ter que pensar um pouco mais, e ele vai ter que elaborar um pouco mais o raciocínio dele para chegar a uma conclusão. Descendo um pouco mais, gente, a gente também tem acesso aos resultados de 2021 e de 2022, tá? Então, olha, eu clicando nesse card aqui, eu abro o resultado de 2021. De novo, eu preciso selecionar, né? Eu tenho aqui a avaliação diagnóstica, a primeira trimestral, a segunda trimestral. Nessa época ainda eram, né, avaliações trimestrais e não intermediária, igual está sendo trabalhado ultimamente. Eu preciso de separar, né, selecionar a turma que eu quero analisar e o conteúdo dessa turma. De novo, eu vou avaliar o 6º ano, tá? Vou avaliar aqui na avaliação diagnóstica. Esse sistema ele ainda tem alguns dados que estão em abertos, né? Se eu entrar aqui na intermediária, na trimestral, primeira avaliação trimestral, eu já tenho mais alguns dados. A taxa de participação foi muito baixa, 3%. Né? Mas quem participou fez todos os itens, né? Fizeram os 22 itens que estavam sendo ofertados. Os 3 alunos, né? Os 3% da turma que participaram apresentaram um percentual de acerto muito bom, 91% do teste. Tá? Eu tenho aqui, né, o total de alunos em cada nível, né, esperado. Aqui ainda era um outro tipo de escala, né? Não era defasagem, intermediário, era alto, baixo, e, né, de muito baixo até alto. E aqui eu tenho as habilidades também que foram cobradas nessa avaliação de 2021. Tá? Eu posso voltar, descendo aqui de novo, deixa eu entrar em resultados novamente, né, que é o que a gente está analisando. Descendo aqui eu tenho os resultados de 2022. Ok? Então eu posso selecionar, ó, avaliação diagnóstica, 6º ano, matemática. Então já, né, em 2022 eu tive uma taxa de participação um pouco maior, mas ainda está muito aquém da taxa da rede. Os alunos fizeram a prova inteira. Já o percentual de acerto agora foi de 30%. Ele me mostra, né, a quantidade de alunos, olha, 5, né, no muito baixo, 6 no baixo, 2 no médio, tá? E eu consigo ver aqui as habilidades cobradas nessa prova. Posso vir vendo a prova inteira, passando para cada item, ok? E eu consigo também analisar a sala como um todo, entrando no 6º ano integral, né? Como é o ano de 2022, esses alunos aqui eles já são do 7º ano. Então eu posso fazer um cruzamento dos dados, né, dos alunos que estavam no 6º em 2022 e até observar como está sendo já o rendimento desses alunos no ano de 2023. Puxando o cursor aqui, olha, eu sou encaminhado também para itens, né? Eu consigo ver o percentual de acerto de cada aluno, eu consigo ver a categoria de desempenho de cada aluno, consigo ver o total de acertos, ó, né? A aluna Ana Júlia, ela acertou 14 de 22. E aí eu tenho aqui os itens, né? O item 1 tinha 3 questões, ela acertou uma só. O item 2 tinha 1, ela acertou a uma que
se apresentava na prova, né? Então eu consigo vir fazendo uma análise dessa prova como um todo, ok? O objetivo então desse vídeo, gente, é esse, é apresentar o sistema CIMAVE para vocês, tá? E algumas ferramentas interessantes e alguns questionamentos também que se devem fazer, né? Essa prova tem sido levada a sério, a gente tem conversado com nossos alunos, muitos alunos questionam, né, que esse resultado ele não é visto, né? Isso aí é só uma aplicação da prova. Às vezes, né, alguns colegas também de trabalho acabam apresentando desse jeito, mas também é um programa, né, do governo, são disponibilizados recursos públicos, né, para que esse programa seja implementado, seja, né, tanto para a elaboração pelo CIMAVE, seja nos xerox, né, disponibilizados pela escola para aplicação, no custo, né, de mobilizar um laboratório de informática para aplicação desses testes. Então é necessário que a gente, né, faça uma conscientização dos nossos alunos para que eles participem efetivamente e que eles mostrem, né, os frutos dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula. Não há dúvida que os professores têm um empenho muito grande em trabalhar, né, com os alunos, em levá-los a superar as suas dificuldades, mas esse resultado às vezes ele não tem sido apresentado, né, de uma forma satisfatória. A gente pode ver aqui, vou mostrar só para vocês, quando a gente analisou o sexto ano em matemática, olhando aqui os cards, né, das habilidades, a gente vê muita habilidade ainda em vermelho, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso filtrar aqui também, ó, abaixo de 40, né? Abaixo de 40 é o foco do PRA, né? São habilidades que a gente deveria trabalhar nesses alunos, buscando aí a recomposição dessas aprendizagens. E aí, no caso aqui, seria até, né, um outro trabalho. Além de perceber que elas são abaixo de 40, seria necessário observar se essas habilidades, né, são habilidades do ano corrente ou são habilidades de anos anteriores. Né? Se forem de anos anteriores, realmente é foco das ações do PRA. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que aqui, olha, eu tenho 5 habilidades abaixo de 40%. Se eu trocar o ano de escolaridade e subir, né, para o primeiro ano do ensino médio, eu vou ver que eu tenho muito mais habilidades abaixo de 40. Tá? Então, ó, se eu apresentar todas, tá? Eu tenho uma única aqui, ó, que está acima de 40. Tá? E se eu filtrar, né, eu posso até filtrar aqui, desnecessário fazer isso, mas vamos filtrar. Então eu tenho, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho 14 habilidades na avaliação intermediária que não estão bem desenvolvidas. Né? A gente sabe, eu como professor da rede, que a gente tem feito um grande trabalho com os nossos alunos e esse trabalho ele não tem sido mostrado, porque olha como é que está sendo o rendimento. Né? Então, acho que cabe na análise do CIMAVE, além, né, de analisar os dados, analisar também como tem sido feita a prova na minha escola. Né? A gente tem conscientizado os alunos a ter uma participação efetiva, a levar a prova a sério, a parar um tempo para ler, para raciocinar, para aplicar essas competências, né? E mostrar as habilidades já desenvolvidas por cada aluno. Né? A gente sabe que esse resultado, com certeza, ele pode ser muito melhor na nossa próxima avaliação dentro da escola aí, tá bom? Então, com isso, gente, eu acho que o programa de hoje chega aí à sua conclusão, né? A gente falou um pouco aí sobre o que são competências, habilidades e descritores. Mostramos aí um pouquinho fizemos um tour, né, pelo sistema do CIMAVE e eu espero que tenha sido produtivo para todos. Vou me despedindo de vocês e a gente se vê no próximo Pra Você. Muito obrigado aí pela atenção de todos.